Olá pessoal, tudo bom? Agora que bastante gente viu aí que eu coloquei o canal para vocês, tem bastante gente seguindo, eu queria fazer um vídeo que eu acho que é um caso aqui que vocês deveriam pelo menos conhecer, tá? Não precisa saber os detalhes, mas é um caso importante que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Acredito que alguns já conheçam, mas quem não conhece, então, acho que é um caso que é importante para todo mundo. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Vou trocar aqui. Esse aqui, deve estar aparecendo aí agora. O caso Marbury versus Madison, de 1803, nos Estados Unidos. Ou seja, é um caso com mais de 200 anos, quase 220 anos já. Né? Um caso bem antigo, e ele é muito importante porque ele estabelece o que a gente chama hoje em dia de controle de constitucionalidade. Né? Todo mundo que estuda direito, até quem não estuda direito, sabe que cabe ao Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, à Suprema Corte, no caso norte-americano, e em outros países que possuem uma Constituição a mesma coisa, cabe ao Tribunal Superior declarar a inconstitucionalidade de leis, certo? Só que isso nem sempre foi assim, certo? Se vocês pararem para pensar, lá no século 17, 18, né? Século 18, principalmente, quando aconteceu lá a Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa. O que acontecia? Inglaterra, França eram reinos monarquias, né? Claro, com diferenças entre elas, mas, por exemplo, a Revolução Francesa, quando a monarquia é superada, é deposta, o poder é concentrado no parlamento. O poder passa para o poder legislativo. O poder que era do executivo, que concentrava todas as funções, passa a ser do legislativo. Então, não se admitia muito na época, lá na França, por exemplo, uma limitação do poder legislativo. O poder legislativo, que era o poder do povo, não poderia estar limitado por algo, certo? Então, nessa época, a gente não tinha ainda algo muito claro delimitando que o poder judiciário, uma Suprema Corte, por exemplo, poderia limitar os atos do legislativo, que o legislativo não poderia legislar sobre determinados assuntos porque a Constituição dispunha em sentido contrário. E foi exatamente isso que foi estabelecido lá nos Estados Unidos, nesse caso, Marbury versus Madison. É algo um pouco óbvio para nós hoje em dia, né? Certo? Acho que quem está ouvindo aí deve saber que o Poder Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, que o Poder Legislativo não pode tudo, mas nessa época isso não era, de forma alguma, algo bem estabelecido, muito pelo contrário. Tá? Eu não quero alongar muito, mas se vocês pegarem esse período aqui da formação do Estado norte-americano, até essa decisão aqui da Suprema Corte, que foi em 1803, a Suprema Corte, a primeira decisão dela foi 13 anos antes, 1790, se eu não me engano, por ali. Tá? Ou seja, pouco mais de 10 anos de existência da Suprema Corte, ela não tinha decidido nada de importante. Ela tinha em torno de umas 50 e poucas decisões, sem importância nenhuma para as conduções do país. O país era governado lá pelo executivo e legislativo. O Poder Judiciário estava lá de canto e não tinha decidido nada de importante nesses 10 anos, tinha decidido inclusive muito pouca coisa. Eram só 55 decisões, se eu não me engano, e, enfim, praticamente irrelevantes que foram dadas nesse período. Então, veio essa situação que o Poder Judiciário se manifestou, a Suprema Corte se manifestou e estabeleceu o que eu estou falando para vocês. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Que o Congresso não tem o poder de elaborar leis que superem, que tirem o poder da Constituição. Por exemplo, leis que alterem ou expandam o escopo da jurisdição, porque a gente vai ver que esse caso aqui era, na verdade, um caso de competência. Foi sobre esse argumento que a Suprema Corte debateu se a lei era constitucional ou não, porque havia uma lei que alterava a competência da Suprema Corte. E aí a Suprema Corte declarou que aquela lei era inconstitucional, porque não podia o Poder Legislativo, o Congresso, fazer uma lei alterando competência da Suprema Corte,
se essa competência, claro, tivesse já definida na Constituição. Tá? Esse é o resumo do caso, e isso é a parte mais importante que todo mundo deve saber. Tá? Isso é o mínimo. Vocês devem saber, então, que o caso Marbury versus Madison, de 1803, é o primeiro caso na história do mundo ocidental no qual uma corte suprema afirma a inconstitucionalidade de uma lei. Tá? Então aqui é o princípio do que no direito norte-americano se chama de judicial review. Tá? Eu estou digitando aqui, não está aparecendo. Judicial review é o que se chama no direito americano, que é a possibilidade do Poder Judiciário revisar os atos dos outros poderes de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Constituição, algo que para nós é óbvio, mas não era nesse momento. A gente chama isso hoje em dia mais de controle de constitucionalidade. Esse é o termo que a gente usa. Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Tá? Esse é o básico, o resumo. Agora, interessante saber qual era o contexto que isso se deu lá nos Estados Unidos. E aí eu fiz um desenho aqui, bem ruim. Deixa eu pegar aqui e trocar aqui. Eu fiz um desenho. Cadê? Aqui. Aqui. Fiz um desenho. Tá? Na época, o presidente dos Estados Unidos era o John Adams. Foi o segundo presidente norte-americano. Esse aqui. Tá? Ele foi presidente de 4 de março de 1797, até 4 de março de 1801. Tá? E aí, ele perdeu as eleições, ele era do partido chamado Federalista, né? Partido Federalista, ele perdeu as eleições para o Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ganhou as eleições que concorreu com o John Adams para entrar lá em 4 de março de 81. Né? Nessa data aqui, que o John Adams saiu, e entrar o Thomas Jefferson do Partido Republicano. O que o John Adams fez? Ele quis ser esperto. O que ele fez? Deixa eu voltar lá no texto. Trocando aqui. Né? Aqui. O que ele fez? Ele quis ser esperto. Ó, o Thomas Jefferson derrotou o John Adams nas eleições de 1800, que foram decididas em 17 de fevereiro. Antes do Thomas Jefferson assumir, no dia 4 de março, o Adams e o Congresso, que era de maioria do partido do Adams, elaboraram uma lei, o Judiciary Act, que criou novas cortes, expandiu o número de cortes, adicionou juízes e deu o poder para o presidente de indicar juízes federais e reduziu também o número de juízes da Suprema Corte de 6 para 5. Essa lei era uma tentativa do Adams e do seu partido de frustrar a oposição, porque ele apontou, então, 16 juízes federais, 42 juízes de paz, que foram chamados desses juízes da meia-noite, o Midnight Judges aqui, porque ele fez isso na véspera do dia que ele tinha que largar o poder. Tá? Ele perdeu as eleições e aí ele quis dar uma de esperto e ele foi lá e indicou, criou um monte de cargos e indicou juízes que eram pessoas do partido dele para ocuparem aqueles cargos e limitar então o poder do Thomas Jefferson, que era do outro partido, que ia assumir a presidência logo em seguida. Foi isso que ele tentou fazer. E aí deixa eu voltar lá para o meu desenho. E aí o que aconteceu? Como eu mostrei para vocês, esse pessoal foi chamado de juízes da meia-noite, né? Um deles que ele nomeou 42 juízes de paz e mais 16 juízes federais e tal. Um deles foi o tal do Marbury, o caso Marbury versus Madison, né? Um foi o tal do Marbury, que foi nomeado pelo John Adams. Só que, como ele nomeou na véspera, não deu tempo de fazer a entrega do diploma e a posse do Marbury. Ele não teve tempo de fazer a posse, tá? Tem lá, é uma regulamentação lá específica sobre isso. Agora, quando a gente entrar no caso ali, a gente vê alguns detalhes, mas eu não vou entrar em todos os detalhes sobre isso, porque senão aí esse vídeo vai ter 2 horas, tá? O caso é grande, tem umas 30 páginas ali, e ali conta todos os detalhes, eu não vou entrar nos detalhes. Mas o John Adams assinou, carimbou, só que o papel ficou lá, no escritório dele. O papel não foi para as mãos do Marbury, tá? E aí acabou o mandato do Adams, ele teve que entregar para o Jefferson. Quando ele entregou para o Jefferson nomeou James Madison, o outro lado do processo, né? Marbury versus Madison, como secretário de Estado. Madison era o cara que tinha que enviar a documentação para o Marbury assumir o cargo que Adams havia nomeado. Só que Madison
seguindo o que o Thomas Jefferson mandou, disse: não vou nomear, não mando a documentação, Marbury não vai assumir como juiz, porque Thomas Jefferson não concordava com essa lei que John Adams tinha elaborado na véspera, não concordava com esses juízes da meia-noite. Então ele não nomeou o Marbury. O que o Marbury fez? Entrou na Suprema Corte, que tinha como presidente o juiz Marshall, tá? Que também havia sido nomeado pelo Adams, tá? Porque o presidente também nomeava os juízes da Suprema Corte. O Marshall, de fato, assumiu o cargo, tá? Não teve problema nenhum, o Marshall assumiu o cargo, era o presidente, e o Marshall tinha que decidir se ele obrigava o Madison a fazer lá o procedimento esse todo para que o Marbury pudesse assumir ou não. E, moral da história, ele decidiu a favor do Madison, só que o argumento que ele usou foi de que a lei que o Marbury estava usando para pedir para a Suprema Corte que ordenasse ao Madison que encaminhasse a documentação era uma lei inconstitucional, porque essa lei, como eu falei antes para vocês, alterava a competência da Suprema Corte. Tá? Isso é, na verdade, na história toda, um detalhe, porque o que ficou de importante é que, nesse momento, foi a primeira vez que a Suprema Corte disse uma lei é inconstitucional, porque está contra a Constituição, ou seja, há um controle de constitucionalidade. Certo? Isso é o que ficou de importante do caso, a questão, então, do controle de constitucionalidade, que foi o que o Justice Marbury escreveu na sua decisão. Mas ele não escreveu só isso na sua decisão. Tá? Essa é a parte importante, é a parte que ficou para a história, é a parte que fez com que depois a Suprema Corte tomasse muitas outras decisões, eliminando atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, que é o que acontece também aqui no Brasil, etc, etc. Certo? Como você sabe, o Supremo Tribunal Federal pode invalidar uma lei, declarar inconstitucional, e o fundamento é o mesmo, e a primeira decisão que usou esse fundamento foi essa aqui, Marbury versus Madison, uma lei que a Suprema Corte entendeu que era inconstitucional porque trocava a competência da Suprema Corte e, portanto, ele disse que a Suprema Corte não tinha competência e não podia obrigar o Madison a fazer nada. Tá? Foi basicamente isso que ele disse. Ele disse, olha, Marbury, tu até tem razão no teu pedido, mas a Suprema Corte não é competente, porque a Constituição estabelece a competência da Suprema Corte e a lei que tu está te baseando é inconstitucional. Tá? Vamos dar uma olhada no caso, em alguns detalhes, para ver quando que ele fala isso. Mas, se vocês pegarem isso aqui, desses 12 primeiros minutos de vídeo aqui, já é o que vocês têm que saber, então, porque isso é o que ficou para a história de mais importante. Mas se vocês pegarem o caso, e é interessante pegar o caso, vamos voltar aqui para o caso, porque, como eu falei para vocês, né, foi meio que uma jogada política ali do Adams tentar nomear esses juízes todos na véspera. Tá? Os juízes de paz, esses iriam então ter um mandato de 5 anos, o Marbury era um deles, que era então alguém que apoiava o Adams há muito tempo, era do partido e tal, ia ter então o cargo de juiz de paz lá no Distrito de Colômbia. E aí, aconteceu com ele, e com outros também, não foi o único, o Marbury não recebeu, tá? O Marbury não recebeu a tal da comissão essa, que é a documentação que eu falei para vocês. Tá? Ele não recebeu essa posse oficial. Pensem, né? Na época não era tão fácil assim de haver a comunicação também, né? A gente está falando há mais de 200 anos atrás, não era um troço imediato, né? Tinha que alguém ir a cavalo lá, levar a documentação e tudo mais, o que não aconteceu. Tá? Não deu tempo. E aí o Jefferson entrou e não mandou. O Marshall, como eu falei para vocês, virou o juiz da Suprema Corte, foi sucedido pelo James Madison, e o Jefferson ordenou que não fossem, que cessassem a entrega das comissões, impedindo as pessoas de tomarem as suas posições. Eles não puderam assumir os seus cargos. E aí, mais do que isso, o Jefferson ainda tentou, no Congresso, declarar a nulidade da lei toda elaborada lá pelo Adams, criando aqueles cargos, certo? Tudo isso era, então, uma discussão política que estava por trás. Tá? E aí o Marbury, então, entrou com esse mandamus aqui, que é uma espécie de mandato, certo? Pedindo para a Suprema Corte uma ordem
executiva para entregar à comissão. Tá? E aí, os juízes da Suprema Corte tinham que analisar, então, se eles deveriam mandar que fosse entregue à comissão, ou seja, não importa a opinião do presidente, não importa a opinião do secretário, tem que entregar à comissão e nomear o Marbury ou não. Tinha que analisar essa questão. Tudo isso por trás, então, havia uma questão política. Aí ele vai relatar aqui que esse foi um dos primeiros casos que foi impetrado direto na Suprema Corte, não era um recurso que foi contra uma corte inferior, e o Marshall, né, o John Marshall, que era aqui o presidente então, que foi acompanhado pelos outros 3 juízes, nesse caso aqui eram 6 juízes na Suprema Corte, 2 se deram por impedidos, a decisão foi tomada pelos outros 4, o Marshall deu o seu voto, os outros 3 seguiram o voto do Marshall. Eles tinham que determinar se o Marbury tinha direito à comissão, mas não apenas se ele tinha direito à comissão, mas também se ele tinha um remédio constitucional que pudesse obrigar, através das cortes, a entrega dessa comissão. E o Marshall entendeu que deveria haver um remédio, né, porque não existe nenhum direito sem um remédio adequado, e que entregar essa comissão, esse documento, era apenas uma função executiva sem poder de decisão ou qualquer coisa assim discricionária, era apenas um ato do funcionário executivo. E que se a corte ordenasse dessa forma, ela não iria estar violando a separação dos poderes ou qualquer coisa assim. Ela não estaria mandando o presidente nomear o Marbury, nem o secretário ou qualquer coisa assim, apenas estaria ordenando que fosse entregue um documento que já estava pronto, certo? Esse parece que é um argumento a favor do Marbury, né? Parece que vão decidir a favor dele, vão dizer, beleza, tu tem direito a um remédio adequado, entretanto, como é que a decisão acaba indo no sentido contrário? Ele diz que o mandamus é a maneira adequada para questionar a Suprema Corte sobre esse assunto, só que ele identifica um conflito entre a lei de organização lá do Poder Judiciário de 1789 e a Constituição, o tal conflito de competência. Tá? Cada um trazia diferentes parâmetros sobre a jurisdição original da Corte, ou seja, a jurisdição originária da Corte. O Marshall, então, rejeita o argumento do Marbury que a Corte era apenas, que a Constituição era apenas um fundamento sobre o qual o Congresso poderia depois legislar. E entende que a Constituição supera qualquer lei e que o Congresso não tem o poder de modificar a Constituição através da legislação ordinária. E ao explicar por que a Constituição era superior a todas as leis, ele fala então sobre a cláusula de supremacia da Constituição sobre as leis e que os juízes têm que fazer um juramento de obedecer à Constituição. E, com o resultado disso, o Marshall, né, o juiz, presidente da Suprema Corte, entendeu que a seção da lei do Poder Judiciário de 1789, que dava jurisdição ordinária, original, para a Suprema Corte, era inválida por violar a Constituição. Tá? É um pouco confuso, mas ele vai esclarecer isso, se vocês ouvirem de novo, acho que dá para entender. Deixa eu ver o que ele colocou aqui, que eu sublinhei também. A Suprema Corte usa o seu próprio entendimento da Constituição ao revisar a legitimidade dos atos dos outros poderes, dos outros braços do governo. Esse caso estabelece, então, a legitimidade da revisão judicial, né, do controle de constitucionalidade, como o primado da Constituição sobre qualquer outra fonte de lei.
E aí ele comenta aqui, né? Isso aqui é um comentário do caso aqui, do site que eu peguei, que estudiosos entendem que a lógica foi meio assim, meio forçada na época, o que ele falou aqui, porque vocês vão ver, é uma discussão de competência, não é uma discussão clara, assim, se a Constituição trata daquele assunto ou não, mas ele diz que aquilo está na Constituição, que a lei é contrária e que, portanto, ele não pode dar o direito. Mas, mesmo assim, desde então, o conceito de controle de constitucionalidade tem sido aceito sem qualquer desafio. Tá? Isso tem sido aceito tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. E, infelizmente, para o Marbury, ele nunca recebeu, então, o cargo de juiz de paz no Distrito de Colômbia, porque a comissão, então, não foi entregue pelo Adams. Quando a gente passa a ver o caso, o Marshall, quando ele está dando a opinião dele aqui sobre o caso, ele coloca 3 questões. E aí, como eu falei para vocês, esse caso tinha muita política por trás, e na forma que ele dá a decisão, ele também coloca a argumentação dele de forma bem política, porque ele coloca 3 questões. A primeira, se a pessoa que está pedindo, né, o Marbury, tem o direito que ele está demandando, se ele tem direito a ser empossado no cargo de juiz de paz. Segundo, se ele tiver o direito, e se esse direito for violado, se as leis conferem para ele um remédio adequado. Se existe algum remédio adequado neste caso, se ele tem o direito, mas não tem o que fazer, ou se ele tem o direito e tem algo que possa ser feito na prática. E terceiro, se ele tem direito e tem o remédio, se esse mandamento pode sair desta corte. Tá? O que ele faz aqui? Ele faz algo que inverte a lógica do que a gente está acostumado a estudar quando a gente estuda processo. Porque essa pergunta número 3 aqui é uma pergunta de competência. Ele está perguntando se pode a corte dar o mandato. Depois de perguntar sobre o direito material, que é as 2 primeiras partes aqui. Ou seja, ele vai fazer o voto dele, que é bem longo, tudo falando que o cara lá, o Marbury, tem direito. Lembrando que, quando eu coloquei o desenho lá para vocês, né? Deixa eu voltar lá. Cadê? Voltar lá. O Marshall foi nomeado pelo Adams, então ele era do partido do Adams. Tá? Ele quis dizer, o Adams nomeou o Marbury, tudo de acordo. O Marbury tem direito ao cargo. Só que aí depois, no final, na questão 3, trocando de volta aqui, na questão 3 ele vai dizer, ele tem direito, só que não cabe à corte dar este direito, porque a competência não é da Suprema Corte, porque a Constituição estabelece de forma diferente. A lei que o Marbury está usando para peticionar na Suprema Corte é uma lei inconstitucional, porque a Constituição dos Estados Unidos estabelece outra coisa. Então, na prática, o caso aqui, a história toda do Marbury, ficou meio que esquecido. O que ele quis dizer era para o Thomas Jefferson que o Thomas Jefferson estava desrespeitando o direito do Marbury. Só que ele, Suprema Corte, não ia enfrentar o Thomas Jefferson e mandar o Thomas Jefferson entregar o documento. Ele encontrou um caminho de dizer que o Marbury tinha direito, mas que ele não podia dar aquele direito porque não era competência dele. Então ele não desafiou o Poder Executivo, o novo presidente, ele não mandou empossar o Marbury, mas ao mesmo tempo ele não disse que estava certo ou que o Marbury não tinha direito. Ele disse, Marbury tem direito, mas eu não posso conferir esse direito. E, ao dizer isso, ele fez mais ainda. Ele conferiu para si mesmo, para a Suprema Corte, um poder maior. Ele conferiu para a Suprema Corte o poder de declarar as leis inconstitucionais, algo que não havia sido feito até então. Ou seja, ele conseguiu 2 coisas ao mesmo tempo. Ele conseguiu não ir contra o Jefferson, não ir contra o Thomas Jefferson na sua decisão, não ordenar que o Thomas Jefferson fizesse alguma coisa, e, mais do que isso, ele conseguiu conferir para a Suprema Corte o poder de dizer que qualquer outra lei que viesse era inconstitucional se contrariasse, é claro, a Constituição. Algo que Thomas Jefferson, por exemplo, não tinha o que poder dizer, porque ele em nenhum momento a decisão foi contrária, certo? A decisão foi de acordo com o que queria Thomas Jefferson, que era não nomear ninguém. Só que ele foi além na fundamentação, e isso acabou persistindo na história. Aqui tem toda a argumentação dele, ele vai contar tudo, como é que funciona lá o sistema norte-americano para nomear o funcionário e tal. Uma longa explicação aqui sobre isso. Não vou entrar nesses detalhes aqui. Só chego aqui na conclusão, né?
Ele estava falando tudo da pergunta 1 dele lá. Ó, ele fala, então, a comissão foi assinada pelo presidente, selada pelo secretário de Estado e tal, que ele tinha o direito, parará, parará. Então, a comissão é um ato que ele entende que está de acordo com o direito que gera para o Marbury, que geraria para o Marbury o direito de ser nomeado. Ele conclui lá em relação à primeira pergunta dele. Estava de acordo com as leis do país, tudo certo. Aí ele faz a segunda pergunta, se o direito fosse violado, se haveria um remédio adequado. E ele diz sim. Ele cita até uma decisão lá da Inglaterra para dizer que é algo que não se discute, que se existe um direito legal, ou seja, um direito jurídico, uma norma, né, existe também um remédio legal ou ação pelo qual se deve garantir o direito invadido. Isso é algo que se fala lá desde o direito romano, lá se usa aquela expressão que eu coloquei ali, ubi jus, ibi remedium. Sempre que existe um direito, deve haver um remédio adequado, senão o direito não serve para nada. É basicamente esse é o argumento que ele vai dizer, olha, existe direito e tem que existir um remédio, é o tal do mandamus que ele fala ali, como se fosse um mandato que a Suprema Corte ou uma corte inferior pudesse dar. Só que aí ele chega lá na terceira pergunta dele. Ele fala aqui tudo, fundamenta, tudo mais, é bem longo, não vou ler, né? Senão vai dar, como eu falei para vocês, no mínimo 2 horas. Mas enfim, ele conclui sobre o ponto 2. Então, tendo direito a comissão, a recusa de entregar essa comissão é a violação desse direito. E, para este caso, as leis do país garantem para ele um remédio. Só que aí tem que discutir, então, se sobre o remédio então, que ele está pedindo depende da natureza e do poder da corte. E aí ele vai discutir, então, a questão da competência. E aí, sim, quando ele discute a questão da competência, é que ele vai trazer o conflito de competência entre a Constituição dos Estados Unidos e a lei que o Marbury invocou. O Marbury invoca uma lei que diz que essa lei que ele está tratando aqui, eu não vou ler toda para vocês, estabelece que e autoriza a Suprema Corte dos Estados Unidos ao tal writ of mandamus que seja usado conforme os princípios e a lei nacional para quaisquer cortes ou pessoas que trabalhem no Poder Executivo sobre a autoridade dos Estados Unidos. Então, qualquer pessoa estava submetido a esse mandamento, essa espécie de mandato. E aí ele argumenta, o secretário de Estado, que era a pessoa que deveria, o Madison, enviar o documento, sendo uma pessoa e sendo funcionário sobre a autoridade dos Estados Unidos, é exatamente quem está na descrição que a lei trata. Isso ele não discute. E se a corte não for autorizada a obrigar a fazer esse mandamento para tais oficiais, é porque a lei é inconstitucional e, portanto, absolutamente incapaz de conferir a autoridade e associar deveres conforme as suas palavras pretendem associar. E aí ele diz que é esse exatamente o caso, porque a Constituição dos Estados Unidos, ele vai falar aqui sobre a Constituição, e aí ele trata lá do artigo 3º, seção 2 da Constituição dos Estados Unidos, lembrando aqui, que a Constituição dos Estados Unidos, geralmente a gente conhece a parte das emendas, Eu falei para vocês no outro vídeo aí sobre a primeira emenda, que trata de liberdade de expressão, só que essas partes das emendas é o que vem depois da Constituição, porque a Constituição dos Estados Unidos é a norma de organização dos poderes. Ela trata da organização, quem é que tem competência do quê, quem é que pode fazer o quê, quando, como é que se nomeia o Congresso, Senado, não sei o quê.
Suprema Corte, presidente, é uma norma de organização. Aí vem o Bill of Rights, as emendas à Constituição dos Estados Unidos, que vão tratar de direitos fundamentais, como liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de associação, etc, etc. Tá? E, normalmente, a gente fala sobre os direitos e não sobre essa questão de organização. E quando ele está fazendo a referência à Constituição aqui, ele está fazendo a referência a essa questão da organização dos poderes, da separação, organização dos poderes, que está lá na Constituição dos Estados Unidos, nesse artigo 3º, seção 2ª. E aí ele cita essa passagem, tá? Que diz que a Suprema Corte tem jurisdição originária apenas nos casos que afetam embaixadores, ministros e cônsules, ou nos casos que outros estados forem partes. Em todos os outros casos, a Suprema Corte é apenas corte de apelação. E o que o Marbury fez? O Marbury entrou direto na Suprema Corte pedindo que fosse ordenada a sua nomeação, porque havia uma lei infraconstitucional que dizia que o tal do writ of mandamus podia ser impetrado direto na Suprema Corte. E aí o Marshall disse, beleza, tens o direito, mas a jurisdição originária não é da Suprema Corte, tu tinha que ter entrado na Corte Estadual e aí recorrido para a Suprema Corte. Esse é o argumento. É nesse detalhe que vem toda a argumentação. Ele apenas está dizendo isso, que a Suprema Corte, nesse caso, era corte de apelação e não corte originária. Não podia haver a ação, não podia entrar direto na Suprema Corte. E, portanto, a Suprema Corte não ia conferir o direito por isso. Ou seja, ele tentou deixar lá no limite do detalhe para dizer, por um lado, para o Thomas Jefferson, tu está errado, ele tem direito, mas eu não vou mandar, porque essa pessoa aqui que está entrando diretamente na Suprema Corte tinha que ter entrado no primeiro grau, porque a Constituição estabelece que a Suprema Corte é corte de apelação nesse caso. Tá? É um super detalhe aqui que fez essa decisão tomar o rumo que tomou e acaba sendo, então, como eu falei para vocês, uma das decisões aí mais influentes que a gente tem na história. Aí ele vai concluir o raciocínio dele, né? Falar que o Congresso não tem liberdade para elaborar a lei que quiser contra a Constituição. Ele vai dizer que não se pode presumir que o que está escrito na Constituição é escrito sem qualquer efeito, que as coisas estão lá porque importam. Aí ele vai argumentar sobre a supremacia da Constituição. E então é dada autoridade para a Suprema Corte, ordenar a ação dos oficiais públicos ordenar a atuação dos oficiais públicos, permanece aquela discussão acerca da jurisdição, continua mencionando novamente. Então ele fala que se a lei estiver em oposição à Constituição e se ambas se aplicam ao caso em questão, certo? Tem um conflito aqui de normas, uma norma de competência. Então, se a Corte tem que decidir o caso de acordo com a lei, ignorando a Constituição, ou de acordo com a Constituição, ignorando a lei, a Corte tem que determinar qual das duas normas em conflitos governa o caso. Essa é a essência do trabalho do juiz. E então, se as cortes têm que obedecer à Constituição e a Constituição é superior à legislação, a Constituição e não as leis ordinárias devem governar os atos para os quais ambas se aplicam, pelo menos aparentemente, né? Um conflito aparente de normas. E aí ele vai falar que quem pensa o contrário, né? Quem pensa o contrário iria subverter o fundamento de ter uma Constituição escrita, certo? Ele vai dizer que a lógica de ter uma Constituição escrita é exatamente que essa Constituição sirva de parâmetro e limite para elaboração da legislação. E aí, estou pulando aqui um pouquinho porque já está longo, né? E aí, se fosse assim, reduziria a nada aquilo que é considerado uma das grandes melhorias nas instituições políticas, que é a Constituição escrita. Ele entende que a Constituição escrita tem grande valor,
até mesmo porque ele vai mencionar aqui, no final agora do argumento dele, aquela questão que os juízes têm que... Aqui, ó, os juízes são obrigados a jurar pela Constituição, jurar cumprir a Constituição, e a Constituição escrita, então, deve servir de parâmetro. Só que a questão é que o parâmetro era esse, né? O parâmetro era a jurisdição ordinária da Suprema Corte. Se a Suprema Corte era jurisdição de apelação ou se podia ser jurisdição originária, podia decidir o caso, mesmo que ele não tivesse sido decidido. E aí ele disse, não, a Suprema Corte não pode fazer isso, mesmo que tu tenha o direito. Só que ele podia ter dito isso direto, certo? Ele não precisava ter elaborado tudo sobre o direito do Marbury. Ele podia ter dito, olha, não posso decidir sobre esse caso, tens que entrar lá no primeiro grau, extingue o processo. Isso seria o que a gente veria hoje em dia, ser decidido. Só que ele fez o contrário, ele foi lá e disse que tinha o direito, mas aí depois disse que ele não podia decidir sobre aquele caso porque a Constituição estabelecia uma norma de competência diferente. Tá? Essa foi a parte longa da história, então, para quem quer saber com um pouco mais de detalhes. Tá? Dava para ir mais longe ainda, vocês viram ali a decisão é bem longa, mas espero que tenha sido possível entender aqui, então, um pouco mais das nuances desse caso. Mas, enfim, mesmo que não tenha pego tudo os detalhes, o importante é saber que esse, então, é o primeiro caso, o mais emblemático, sobre a questão do controle de constitucionalidade e foi decidido, então, há quase 220 anos. Que eu coloquei para vocês o caso Marbury versus Madison, de 1803, e ele se originou, na verdade, de uma disputa política, e a forma como ele foi decidido também tem muito de disputa política por trás. Se ele não tivesse medo do conflito ali com o Thomas Jefferson, talvez ele tivesse decidido de forma diferente, certo? Como eu falei para vocês no início do vídeo. A Suprema Corte era uma instituição nova que tinha pouquíssimo poder, não tinha decidido praticamente nada até aquele momento de importante lá nos Estados Unidos. Se ele se opusesse ao Thomas Jefferson e determinasse que fosse cumprido, que fosse nomeado o Marbury, talvez o Thomas Jefferson resolvesse fechar a Suprema Corte, ou alterar ou diminuir os poderes da Suprema Corte, não sei. Talvez não cumprisse a decisão. Enfim, poderia ter tomado outro rumo. Como ele não mandou Thomas Jefferson fazer nada, apenas afirmou que havia o direito, mas, mais do que isso, afirmou que a Suprema Corte tinha o direito também, o dever, inclusive, de declarar inconstitucional as leis que fossem contra a Constituição, e que, neste caso, havia uma lei inconstitucional, e que ele estava declarando a inconstitucionalidade dessa lei, e que Thomas Jefferson não precisava fazer nada, porque era exatamente a inconstitucionalidade dessa lei que impedia o Marbury de assumir o cargo. Então, acabou que não houve conflito e isso acabou depois ampliando o poder da Suprema Corte nos Estados Unidos. E essa ideia do controle de constitucionalidade eventualmente foi expandida para outras jurisdições, certo? A gente tem isso no Brasil, tem isso na Europa. Claro, aconteceu muita coisa, né? Entre 1803 e hoje em dia. Tem outras decisões importantes que vão argumentar sobre esse assunto também. Mas aqui a gente tem um ponto de partida que, enfim, é importante que todo mundo pelo menos conheça, tá certo? Espero que tenha gostado de saber um pouco mais sobre essa decisão. Se quiserem deixar qualquer comentário aí, fiquem à vontade. Se quiserem indicar alguma que vocês têm interesse mais em saber também, enfim, vamos nos falando. Beijo!